O dia está sempre cheio de possibilidades. Há listas mentais de coisas interessantes que fazer. 7 são pessoas antidepressivas, para quem o trabalho está mesclado à imaginação e aos jogos mentais. Entremeado à sua atividade ou projeto, você pode sentir prazer com o ondular de um cabelo de uma mulher à luz do sol, ou ficar fascinado com as sombras na parede. A ideia é manter o espírito animado, trabalhar até o instante em que você se sinta cansado, e então partir para outra coisa antes que o tédio ou um senso de obrigação ganhe terreno. 7 podem trabalhar incessantemente, preferindo lidar com 3 ou 4 atividades de uma vez só. Mas os projetos raramente avançam como se fossem um único objetivo, e todo projeto é entremeado por coisas agradáveis de fazer. Fico esperando com ansiedade a Pink Section, do jornal de domingo. Ela contém a lista de todas as coisas para fazer durante a semana. É a programação para a semana inteira. Um filme de 4 estrelas, uma refeição de 10 estrelas. Ela é tão importante para mim quanto a minha caixinha de bombons. Você quer saber onde tem alguma coisa gostosa de fazer? Os bombons ficam escondidos na gaveta debaixo da minha escrivaninha no trabalho, e é lá que também fica Pink Section. A experiência de ir na onda da década dos 60 ilustra a intenção por detrás dos planos e programações de um set. Nunca há razão para ficar deprimido ou paralisado. Tudo o que se tem de fazer é se ligar a um fluxo estimulante de coisas interessantes de fazer. A ideia é manter um monte de opções em aberto. Você podia ir a um jogo de vôleibol, ou se vestir para ir a um cinema, ou ainda passar o dia pedalando no campo. O melhor é quando todas essas coisas podem acontecer dentro do mesmo espaço de tempo. Você escolhe aquela que mais atrai e fica nela até que a seguinte comece a chamar. Por exemplo, eu fui ver um filme, já tinha pago a entrada e até comprado o saco de pipoca, mas então saí atrás de outra coisa, só porque senti uma pontada de tédio, e a sensação não foi boa. Há uma convicção entusiasmada de que a vida é ilimitada, desde que as opções sejam mantidas em jogo. A ideia é de não deixar passar nada, de modo que uma opção possa ser mentalmente guardada como um tesouro, mesmo quando não houver lugar algum para incluí-la na programação do dia. Compromissos casuais são fáceis, mas o compromisso estável é difícil, porque a estabilidade cerceia a sensação de um futuro ilimitado. 7 são ávidos por experiências e tendem a querer pequenas provas do que há de melhor mais do que a se comprometer com um único ponto de vista. Tenho uma incrível programação interna. Ela se divide em tempo para o meu trabalho, para minha família e para meus passatempos, que são música, corrida e velejar na Bahia. Tudo isso ocorre em minha mente, quer eu esteja, quer não esteja, realizando alguma coisa objetivamente, e quero tudo isso. Se surge a chance de eu encontrar amigos, tenho de refazer os fluxos e diagramas na minha cabeça e mudar a hora de comer para não estar cheio demais se decidirmos correr. Tudo se reorganiza bem depressa, de modo que fico coberto em todas as bases. Se a chuva estraga alguma coisa, entra em jogo um segundo conjunto de preferências, tais como restaurantes a experimentar e quem da família está livre para ir comigo, ou como encaixar um bloco de tempo de trabalho entre a hora que meus amigos podem tocar música e a segunda rodada no restaurante. O encaixamento de opções significa que um set, de fato, nunca pode estar imobilizado. Sempre há diversas trilhas mentais em funcionamento, e por estarem, todas elas interrelacionadas na mente do set, cursos de ação muito distintos podem de uma forma estranha parecer a mesma coisa.
Num nível prático, sempre fui capaz de fazer escolhas, embora elas pareçam arbitrárias. A gente precisa honrar o combinado e tentar chegar a tempo, embora possa ter mudado de ideia de querer estar lá. Níveis emocionais são ardilosos. Há alguns anos estou casada com um homem que parece estar constantemente inovando e que me mantém alerta. Mesmo assim, no início, quando eu estava tentando assumir um compromisso, eu tinha parcelado minhas áreas problemáticas em 3 ou 4 terapias diferentes. Para mim, todas elas pareciam relacionadas, porque eram meus problemas, mas eu sabia que gostava da ideia de receber vários tipos de aconselhamentos diferentes. Então me descobri considerando seriamente relacionamentos com outros homens a fim de trabalhar certos padrões que eu via acontecer com meu noivo. De algum modo, isso não parecia quebrar acordo de fidelidade e de monogâmia. Afinal de contas, eu estava trabalhando uma relação e de uma maneira muito séria. Para alguém de fora, esse 7 pode parecer disperso entre muitas terapias e muitos rumos, mas do ponto de vista do 7, cada insight e cada abordagem está intrinsecamente ligada a todos os outros. Assim, ela poderia concordar de todo o coração com um de seus terapeutas e, ao mesmo tempo, agir com base no aconselhamento do outro. Desnecessário dizer, esse hábito de atenção pode ser visto como um movimento em várias direções ao mesmo tempo. Você podia estar me contando sobre algum novo sistema que você está estudando, digamos Zen. Então, enquanto você está detalhando a filosofia, certos pontos do que você me diz me lembram ideias semelhantes de outros sistemas que você desconhece. Meu interesse pelo Zen vai ser saber como ele se encaixa, digamos, com a corrida em maratona, com o Eneagrama e com o golfe. O que você diz sobre Zen acende para mim algumas lampadazinhas em 6 ou 7 dos meus outros interesses. Assim, é lógico que eu aceito o que você me diz, mas também não fico comprometido ao que você diz. Minha ligação é com os pontos de sua descrição de Zen, que são comuns aos meus outros interesses, e vou ajustar o que você diz em relação ao Zen a um sistema abrangente que pertence só a mim mesmo. Dessa forma, posso concordar com você e, ao mesmo tempo, manter abertas minhas outras preferências. Embora compartilhem o núcleo da paranoia com 5 e com 6, 7 não parecem absolutamente sentir medo. São gregários e faladores. São cativantes e gostam de jogos e brincadeiras. A atração por falar e intelectualizar poderia também ser vista como um substituto da ação pelas palavras ou pelo discurso. E, na verdade, 7 dizem que preferiam discutir exaustivamente soluções geniais para os problemas a ser limitados pela chateação e pela escravidão do trabalho. Tanto 5 quanto 6 têm problemas com produção e conclusão. Ambos temem o julgamento de seus projetos. 7 têm exatamente os mesmos problemas com a ação, mas seu medo de ser vistos é oculto deles mesmos, por uma conversa fascinante e um estilo agradável. Há um medo de ir fundo demais em qualquer coisa. Medo este mascarado por uma fascinação por muitas coisas. A atração pelo prazer é vista como um movimento positivo, quando na realidade mascara uma fuga da dor e do sofrimento. 7 têm dificuldade em se limitar a um projeto ou a uma atividade única, porque, com esse estreitamento da atenção, as capacidades objetivas vêm à luz. Qualquer ideia inflada a respeito de uma especialidade inata desaparece sob exame cerrado. Por conseguinte, o 7, narcisicamente inclinado, evitará ser descoberto, amplificando seus potenciais até que pareçam realidades concretas. Uma aptidão por matemática faz de alguém um matemático porque,
Com uma apresentação bastante graciosa e um pendor inconsciente por definições, espertos em matemática podem ser vistos como aqueles cujos insights especiais os colocam acima da necessidade de graus acadêmicos. 7 também têm sido estereotipados como charlatães, porque são atraentes e querem que as pessoas os adorem. Eles elevam as expectativas dos outros, que podem não estar tão acostumados a flores, ao charme e a compartilhar os melhores momentos. 7 querem ser adorados por pessoas interessantes, mas se chateiam logo com a repetição, sobretudo à luz fria do dia. Seu egocentrismo, de fato, revela quanto o interlúdio da noite que passou é esquecido, quando a nova namorada liga e o 7 esqueceu o seu nome. Era muito difícil encontrar alguém que não fosse maçante. O truque era tentar arranjar alguém que fosse como eu. Adoro minha vida e adoro o que eu faço. E achei que tudo o que eu queria era alguém que se abrisse e fizesse o meu jogo. Então, eu a encontrei e, para minha desgraça, acho que ela era outro 7. Ótima em tênis, ótima na cama e com a mente em tudo o que é lugar, menos em mim. Não podia suportar que ela fosse tão talentosa e estivesse assim tão dispersa. Então, o que fiz foi pedi-la em casamento, porque ambos queríamos uma família. Agora temos os filhos e nos divertimos muito. E sou obrigado a ver nesse espelho psicológico ambulante quanto posso ser totalmente centrado em mim mesmo. A atração por altos níveis de estimulação pode ser usada para propósitos escapistas, mas também motiva a curiosidade intelectual e a pesquisa criativa. Um narcisista patológico simplesmente assumiria sua própria superioridade mental e se sentiria, portanto, com o direito a ser reconhecido e assistido. Num 7 que esteja começando a abandonar a convicção neurótica de que tem habilidades especiais, encontraríamos alguém que descobriu que, ao correr com tanta pressa na direção do prazer, estava, na verdade, correndo do sofrimento e da dor. A dor dos narcisistas é a de que eles podem ser revelados como sendo menos do que acreditam ser. Há um questionamento interior. Onde é que eu fico? Sou melhor ou pior do que a pessoa com quem me encontro? Quem é melhor aqui? Eu ou o meu amigo? Em patologia, a resposta é sempre: eu sou superior. Para 7 que estão trabalhando em si mesmos, a questão do valor comparativo ainda está viva em seus pensamentos, mas pode ser usada como lembrete para que prestem atenção às suas capacidades objetivas. A pista do meu próprio narcisismo é quando começo a olhar um amigo de cima. A coisa assume formas bem insidiosas. Eu o perdoo por ser idiota, ou então o repreendo silenciosamente por ser tão errado. Uma vez eu encasquetei a ideia de que estou lidando com alguém que não sabe manter o nível. Me dá vontade de sair da sala. Me aborrece tudo o que ele vai dizer, e ele parece tão previsível que tenho vontade de gritar. Então, digo para mim mesmo, que gente tacanha, que falta de amplitude. Ou então, enterro a objeção dele com 2 ou 3 argumentos de um ponto de vista contrário. Quando a pessoa parece especialmente burra e incorrigível, tenho bastante sabedoria para dar outra olhada. Como é que um bom amigo de repente pode parecer assim tão ruim? Como posso desprezar alguém que ainda ontem parecia tão talentoso? O que ocorre é que, se eu não estiver totalmente certo, eu devo estar totalmente louco, e o que me resta é vê-lo como realmente superior e a mim mesmo como nada aos meus próprios olhos. O valor que você dá a si mesmo pode ser inflado por uma entrega ou por um abandono crônico, ao que há de melhor por fazer.
É sintomático para um 7 em apuros que a mente comece a correr. Quando os 7 alinham atividades de forma contígua, não deixando tempo algum entre os componentes de uma vida interessante, quando a atenção salta compulsivamente entre várias opções interessantes, um 7 está em fuga. Nunca pude entender como é que as pessoas se inserem dentro de uma carreira. Como é que elas souberam o que queriam ser. A coisa mais próxima de que pude chegar foi o protótipo do homem renascentista. A superioridade em todos os sentidos. Tudo o que eu tentei na vida sugeria sempre outra grande possibilidade. Uma abordagem ainda não tentada. Uma ideia brilhante. Me trabalhei, desde religião até estudos do Oriente Médio, como cadeira principal, e finalmente me formei com mais de 50 créditos além dos que eu precisava. Minha dissertação abrangia 3 disciplinas e teria se estendido indefinidamente se a banca não tivesse limitado o tema. Quase desisti de tudo na hora de apresentar o manuscrito. As páginas datilografadas pareciam tão insignificantes em comparação com o que havia esperado delas. Não tinha a menor importância se eu conseguisse uma nota com louvor. Já era conhecido o segredo que eu tinha precisado da ajuda da banca, que minha tese não tinha abalado o mundo acadêmico e que eu era um doutor em coisas obscuras mais do que o gênio que eu acreditava ser.